Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Atos, capítulo 4, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Amém. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, derrama sobre a tua igreja, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, se a gente pega esse texto do jeito que a gente leu aqui agora, na tua Bíblia, no projetor, a gente vai ler um texto muito poderoso, uma oração, e diz a Bíblia que depois dessa oração, o lugar em que eles estavam reunidos começou a tremer, tremeu literalmente, e todo mundo dentro desse lugar ficou cheio do Espírito Santo e anunciava a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia. É uma oração, meus irmãos, é um resultado, uma consequência de uma oração que eu quero para a minha igreja, para a minha vida, para onde eu estiver. Você imagina você terminar de orar e você, o lugar que você está, começar a tremer e você sentir a presença do Espírito Santo de tal maneira que todo mundo saia dali e comece a anunciar o Evangelho com ousadia, com intrepidez. Eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida, quero isso para a minha igreja, quero isso para onde eu estiver. Sentir a presença do Senhor dessa maneira. A consequência dessa oração que a gente acabou de ler foi essa: tremeu o lugar em que estavam reunidos. Agora, o problema é que muitas pessoas pegam esse versículo solto, como eu acabei de ler para a gente agora, e querem viver isso, sem entender o que aconteceu antes. Esse é o grande problema de quem não ama a Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro com versículos isolados, igual aquela... Eu não sei se você tem isso na sua casa, não me leve a mal, porque eu também já tive na minha, mas aquelas caixinhas de promessa, sabe? Aquela caixinha que tem um monte de versículo, que é igual um horóscopo, né? Você tira assim, é igual aquele biscoito chinês, né? Você abre, vê o que... Nunca tem uma promessa ali, raça de víbora, né? Você não vai ler isso na caixinha de promessa, né? Suas mentes me proclamam meu nome, mas seu coração está longe de mim. Você não vai puxar uma promessa e ler essa naquela caixinha. Essa é uma coisa boa. Mas a Bíblia não é um negócio que você vai puxando assim no horóscopo e você vai lendo. Não, a Bíblia não é um versículo isolado como esse que eu acabei de ler. A Bíblia, queridos, ela fala de A a Z a mesma coisa. Muitas pessoas hoje querem viver a consequência sem a causa. É mais ou menos o cara que está precisando malhar, está meio gordo, ou a mulher, né? Não precisa ser só homem, né? E está precisando malhar, ver. Eu vou contar uma história aqui, tragicômica. Uma vez eu voltei a malhar, há um tempo atrás. E aí, eu estava no carro e meu filho, Pedro, ele virou para mim, sabia que eu estava voltando a malhar e sabia o que era, o que significava aquilo, malhar, você fica forte na cabeça dele. Aí ele viu uma foto no outdoor, né, de um cara fortão assim. Aí ele olhou para mim: papai, é igual aquele cara ali que você quer ficar? Aí eu virei para ele e olhei pro cara fortão, né, todo com tanque e tal, bonitão. Eu falei: meu filho, mas por isso que o papai está malhando. Ele: papai, vai demorar, hein, papai? Ele vira para mim com toda sinceridade: papai, vai demorar. Eu falei: meu filho, a gente começa, né? Tem muita gente que quer viver a consequência sem a causa. Quer, né, tal, ficar fortona, sem passar pelo vale dos ossos secos. E aí o que acontece com essas pessoas? A vida oferece um monte de coisa que faz você viver a consequência e a causa. Toma um produto tal, toma isso daqui, digere esse negócio aqui que vai dar certo. E aí o cara toma um produto, toma aquilo, toma não sei o que, e daqui a pouco fica todo inchado. Mas daqui a alguns anos a conta é cara para pagar. A saúde vai por água abaixo, a vida dele destrói tudo. Tem muita gente assim,
querendo viver consequência sem viver a causa. E esse texto, meus irmãos, ele mostra uma consequência maravilhosa. Mas eu queria que a gente entendesse, a gente poderia falar uma semana inteira sobre esse texto. Mas eu separei 4 pontos pequenos para a gente entender como que essa igreja chegou aqui. Porque esse texto ele não começa onde a gente acabou de ler. Esse é o final de uma história maravilhosa que começa lá no capítulo 3, um capítulo antes desse aqui. E eu queria que a gente lesse alguns textos, que não vai conseguir ler tudo, mas para a gente entender. Atos capítulo 3, versículo 12. Começa essa história dessa consequência maravilhosa aí. Atos capítulo 3, versículo 12. Diz assim: Pedro, vendo isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais desse homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olha só o que aconteceu, vou explicar para você, porque não dá para ler tudo. No início do capítulo 3, Pedro, então os discípulos estão entrando na sinagoga, e de repente vem um moço lá que estava lá aleijado há anos. Eles olham e falam uma frase que a gente muitas vezes já ouviu: não tem ouro nem prata, mas o que tem eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E esse cara levanta, anda e sai fazendo uma confusão na sinagoga. Porque que é para nós, né? Você está lá aleijado há anos, e de repente você é curado, você não vai ficar quieto. Você vai sair, vai fazer uma algazarra. Eles quebraram, o cara quebrou todos os protocolos, estavam gritando, e foi aquela confusão, e todo mundo parou para ver o que estava acontecendo, e se admirou. E aí Pedro, vendo isso, a admiração das pessoas, chega para eles e fala assim: peraí, por que vocês estão admirados com isso? E por que vocês acham que é como se fosse eu, é meu próprio poder, ou minha própria piedade, que fez esse homem andar? Hoje, e o primeiro ponto é esse: para que a consequência de uma oração, como a gente acabou de ler, que faz a terra tremer, aconteça, a prioridade tem que ser a boa. Esse é o primeiro ponto. Todo mundo quer que o céu trema, igual aquela música, não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Todo mundo quer isso. Quer viver esse êxtase que é maravilhoso, que eu quero ver milagre acontecendo. É muito bom, mas isso é a consequência que lá atrás, em primeiro lugar, pessoas com boas prioridades se apresentaram para viver essa consequência. Essa história dessa oração começa aí. Por quê? A primeira coisa que esse apoio, que essas pessoas fazem, é colocar a prioridade no lugar certo. E logo, a gente não vai ter tempo de ler aqui. Mas, meus irmãos, Pedro começa, diz a Bíblia que ele, cheio do Espírito Santo, ele começa a apresentar o Evangelho de Jesus de A a Z. Que coisa maravilhosa! Ele começa a apresentar para aquelas pessoas: olha, o que está acontecendo aqui é isso, isso e isso. Jesus que foi crucificado, que foi morto, que foi rejeitado por vocês, esse é o poder. E as pessoas ficam maravilhadas. E ele, diretamente, meus irmãos, de uma forma muito rápida, ele transfere a glória para quem tem que receber a glória. Essa é a prioridade boa para que uma oração chegue a uma consequência de fazer tremer o lugar onde esse povo está reunido. Se você, como igreja metodista em Botafogo, se eu, como igreja metodista em Botafogo, queremos, porque eu quero, ver no fim de orações esse lugar aqui tremer, e nós saímos daqui cheios do Espírito Santo de Deus, anunciando com intrepidez a palavra dele, em primeiro lugar, nós temos que ir lá para a causa, e a causa é: vamos colocar a prioridade no lugar certo. A prioridade é dizer: Senhor, por ti, por meio de ti, para ti são todas as coisas. Tudo que acontece nessa igreja não é mérito do fulaninho de tal, do Beltrano, do pastor isso, do pastor aquilo. Tudo que acontece aqui na igreja é mérito teu. Glória e honra para ti. Mas eles não param por aí. Para uma consequência dessa acontecer, existe um segundo ponto: se transformar em discípulos.
Atos capítulo 4, versículo 19, depois de toda essa explanação que eles fazem no capítulo 3, chegam as autoridades religiosas e não tem o que fazer senão prender esses dois. E jogam esses dois na cadeia. E eles vão presos. E depois esses caras chamam ele de novo para conversar e para persuadi-lo no sentido de que, olha, não façam mais isso. Não falem mais sobre isso. Isso está causando muito problema. Aí lá em Atos, capítulo 4, versículo 19, diz assim, a resposta deles, depois de terem ido para a prisão, depois de terem passado a noite na cadeia, eles dizem, mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-nos antes a vós, do que a Deus. Versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Segundo ponto, para que uma oração tenha essa consequência: se transformar em testemunha. O que é uma testemunha? Não sei se algum de vocês já foi chamado a testemunhar em uma ação judicial. Sei que o Mário Jorge, que é nosso líder de louvor, há poucas semanas atrás, foi chamado a testemunhar no processo da Petrobras. Não sei se alguns outros de vocês já viveram isso. O que é uma testemunha? Para que essa testemunha é chamada? Por quê? Uma testemunha é alguém que viu, ouviu ou viveu alguma coisa. Ela viu, ela ouviu ou ela viveu alguma situação, e porque ela viu, ou ouviu, ou viveu, ela é chamada a testemunhar. O que você viu, o que você ouviu, o que você viveu. Se essa pessoa não viu, não ouviu, não viveu, ela não tem nada a ver com a história. Ela não vai ser chamada a testemunhar. E é interessante que Jesus, ele nos pediu para fazer duas coisas. Ele não pediu a gente para construir templos, ele não pediu a gente para fazer milagres, ele não pediu a gente para fazer todas as coisas que às vezes a gente tem ânsia de viver. Jesus, ele ordenou aos seus discípulos duas coisas. Uma, façam outros discípulos. Duas, sejam testemunhas do que vocês viram, ouviram e viveram. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha significa viver, ouvir e ver. Se você não vive, se você não ouve, se você não vê, você não é testemunha. Ser testemunha significa algo muito além de uma direção pastoral, de uma direção de igreja local. Ser testemunha significa que de repente você vai se mudar por causa do seu trabalho para uma cidade que não tem nem igreja. E lá você vai ser testemunha de algo que você viu, viveu e ouviu. Olha o que eles falaram depois de irem para a cadeia. E os caras falam para eles, olha, se vocês falarem isso de novo, vocês vão para a cadeia de novo. E eles falam, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. O versículo anterior diz, julguem vocês. É melhor obedecer a Deus do que ou a vocês. Eu não posso deixar de falar. Olha onde começa, olha as causas dessa oração que faz tremer a terra. Ser testemunha é algo pessoal. Ser testemunha é algo fora daqui. Ser testemunha é algo no meu prédio, no meu trabalho, na minha casa. Aliás, ser testemunha em casa, às vezes é muito mais difícil do que na igreja e até no trabalho. Com meu primo, com a minha prima, com o meu irmão, com a minha mãe. Porque são pessoas que conhecem meus defeitos, e todos nós temos defeitos. Eu sou o primeiro a ter. Ser testemunha não é vir com o evangeliquez, sair pregando e usando palavras que ninguém entende, em hebraico, em aramaico, e sei lá mais o que. Ser testemunha é viver o evangelho, sem palavras. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Ser testemunha é algo maior do que a gente. Como é que você vê alguém roubando no seu trabalho e fica quieto? Não dá. Se você tem um mínimo de senso de moral, é isso que está acontecendo. Está começando a acontecer com o nosso país agora.
Antigamente a corrupção estava instaurada em tudo, e ainda está, mas ninguém falava nada, e o nosso álibi psicológico, ou a nossa consciência era: não sou eu que estou fazendo, o problema não é meu, o problema é dele, ele que vai se dar conta, se alguém ver, eu não vou me envolver com isso. Hoje, existe uma pequena mudança acontecendo, onde pessoas, além de não quererem mais fazer, porque a corrupção está em todos os níveis. É muito fácil falar do presidente da República e dar R$ 50 para o guarda para liberar quando o nosso carro está ruim. Se nós continuamos com essa mentalidade, o próximo presidente vai ter a mesma mentalidade corrupta, porque nós crescemos assim. Então a corrupção está instaurada. Mas hoje está mudando. As pessoas começam a querer denunciar coisas erradas. E isso é uma grande mudança. E quando nós somos testemunhas, isso transborda. Não dá. Quando eu olho uma situação, ser amigo não é ficar calado, é olhar e falar: cara, não dá, eu preciso te falar alguma coisa. Eu preciso te falar alguma coisa que não é tão popular assim. Eu não tenho como deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Se você tem visto, ouvido, presenciado e vivido a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, você precisa entender esse versículo. Não existe a menor possibilidade de nós sairmos daqui e vivermos uma vida completamente paralela ao que nós pregamos aqui dentro. Senão isso seria a maior hipocrisia do mundo. Nós não podemos e não temos como deixar de falar daquilo que nós temos visto ou ouvido. Ser testemunhas. Mas ele continua. Esse texto é tão profundo, quando a gente começa a ver a consequência e estudar a causa, a gente fala: está explicado. Terceiro ponto: valorizar a família de fé. Atos, capítulo 4, versículo 23. Eles falam isso que eles falaram. E as autoridades não têm o que fazer. Porque era evidente um milagre ali na frente deles. E eles não têm o que fazer senão deixá-los partir. E soltos foram eles para os seus. E contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Foram eles para onde? Para os seus. Quem são os seus nessa história? Eles foram para a igreja. E não era uma igreja X ou denominação tal, era a igreja, o corpo vivo de Jesus, que se reunia ali com todos os problemas. Uma vez soltos, porque estavam falando de Jesus, além de não pararem de falar de Jesus, vão para onde? Para os seus. E contam tudo. Meus irmãos, hoje o que mais acontece é que nos momentos de crise, nos momentos de fraqueza, ao invés de nós irmos para os nossos, nós vamos em direção contrária. Quando está tudo bem, é fácil a igreja. Estou bem, está tudo feliz, que legal, vou levantar a mão, eu te louvarei, que alegria. Mas quando eu estou mal, quando eu ouço uma coisa que não me agrada, quando o pastor vem com uma palavra que é um pouco mais forte do que habitualmente, quando aquilo ali, quando aquele irmãozinho ou irmãzinha fala uma coisa que não bate bem no meu ouvido, ao invés de ir para os meus, que é a comunidade, a igreja, não, magoei, vou embora da igreja, vou sair daqui, vou para outra igreja, porque a outra igreja é mais espiritual do que essa. Não, porque na outra igreja tem mais milagre. Não, porque quando eles oram lá na outra igreja, a terra treme. Está querendo viver a consequência sem a causa. Está querendo viver a consequência sem viver. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, diz a palavra de Deus. Igreja é como uma árvore. Aquele que é bem-aventurado, diz a Bíblia, ele é como uma árvore, meus irmãos. Ela não cresce em 2 dias. Uma árvore, ela demora para crescer. E diz a Bíblia, no devido tempo, essa árvore dá o seu fruto. E mais do que isso, Salmo 1, a sua folhagem não murcha. Tem um monte de gente aí fazendo um monte de estratégia para dar fruto rápido. E faz a igreja bacana, toda bonitona, com isso, com aquilo outro, e de repente enche de gente que veio de outra igreja, e começa aparentemente a dar fruto, mas daqui a pouco, por causa do ativismo dessas pessoas, todo mundo murcha, e não aguenta, porque muita coisa é uma coisa que se parar estoura. Mas a Bíblia diz
que o homem e a mulher de Deus é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e no devido tempo ela dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Essa é a vida da família de fé. Essa é a vida da igreja. É a vida em que, em momentos de crise, minhas, suas, em momentos de problemas, nós vamos para os nossos. E nós vamos dizer: eu não estou bem. Hoje eu não estou vivendo os meus melhores dias. Está acontecendo isso. Acabou de acontecer aquilo. Eu não estou feliz. Imaginem vocês uma mulher que teve o seu filho preso e que tem que passar por todo aquele processo para visitar o seu filho na cadeia, e ela sai daquela humilhação, e de repente ela sai daquela humilhação e vem na igreja. Ela não está feliz, ela não vai ficar cantando eu te louvarei, a gente não é robô, a gente não muda um botãozinho e de repente finge que nada aconteceu. É difícil, a vida às vezes é dura. Só que nesses momentos, e principalmente nesses momentos, a igreja tem um papel fundamental. Eles foram para os seus, para a comunidade. Você está carente, você está triste, você está vivendo um momento não tão bom assim, não tenha medo de compartilhar, de viver, de chorar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente esquece das letras miúdas do contrato de ser crente. Chorar com os que choram é necessário para que uma igreja amadureça. E quantas vezes, por causa de um probleminha, de um desentendimento, de uma bobeira, eu vou sair dessa igreja, não serve mais para mim. Eles foram para os seus. Se tem uma coisa, meus irmãos, que eu tenho aprendido a valorizar, olha, durante 5 anos da minha vida, eu toquei numa banda evangélica que fez muito sucesso. E nós viajamos o Brasil todo tocando. E viajamos e só ia em festa quando tinha evento de rádio, quando tinha culto de aniversário de igreja. E era muito fácil viver o evangelho. Eu só chegava no bem bom. Só chegava com tudo pronto, tudo organizado, o som impecável, iluminação e tal, um monte de gente, era aniversário, e era bom. Eu só ia em igrejas bacanas, viajava aí o Brasil inteiro, tudo pago. E aos poucos Deus foi começando a gerar uma tristeza no meu coração. E essa tristeza, eu vou falar para vocês, porque foi aí que Deus foi me formando para viver uma coisa que hoje eu sou apaixonado por ela. Eu sou filho de pastor, fugi do ministério pastoral integral com todas as forças que eu tinha, como Jonas fugiu de Nínive. Até o dia que Jesus me colocou dentro de uma baleia e me mostrou quão preciosa é a igreja dele. Amém. Nesses 5 anos de glória, de alegria, de tocar para multidões, de tocar para 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, de chegar com tudo que tem de... Eu chegava, eu tinha 2 holds, hold é a pessoa que ajuda a montar. Eu chegava, minha baqueta estava no lugar, meu fone para botar no retorno estava no lugar, eu sentava, tudo pronto. Era só tocar. Tudo afinado, tudo organizado. Nem levar meu instrumento eu levava mais. E eu fui começando a ter uma tristeza, e Deus foi falar para mim: sabe o que é isso? Você não está mais vivendo a causa. Igreja não é isso. Igreja não é ficar pulando para lá e para cá e fazendo festa o tempo inteiro. Igreja é ver transformação de vida, ter a sua vida transformada e ajudar a transformar a vida de outras pessoas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Deus foi começando a me incomodar e falou: você não vê mais isso. Você não vê mais isso. Você só vê festa. Na sua igreja local você só reclama, porque você chega lá e estão os mesmos problemas, as mesmas pessoas. E você está acostumado com o som, isso ou aquilo. Qual é a ajuda de transformação que você tem gerado na sua igreja local? E Deus foi começando a minar isso no meu coração como uma bomba. Até o momento que eu falei: não dá mais. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto ou ouvido. E eu voltei para os meus. Eu voltei para a minha igreja. E naquele momento eu olhei e eu falei: Senhor, como eu amo a igreja. Com todos os problemas que a gente possa ter como igreja.
com todos os desafios que a gente tem como igreja. Mas quando você vai no final do ano, e você olha para trás, você olha para a vida, porque a igreja, gente, não é olhar para essa parede. Não é olhar, nós estamos trocamos a iluminação, essa semana chegaram as caixas, vai trocar a caixa de som, vamos montar um esquema para a bateria ficar com o som mais agradável, tudo, mas no final do ano, não é olhar para isso, nós tivemos uma grande vitória. É olhar para vidas que vão no meu gabinete, e que estão chorando, e que estão orando, e que estão sem norte, e no fim do ano, olhar para essas pessoas e falar, como Deus foi bom, como Deus foi fiel. Olha onde você estava, olha onde você está agora. Glórias, louvado seja o nome do Senhor. Isso é transformação. Isso é voltar para os nossos. Isso é olhar para a nossa igreja e falar, eu quero fazer parte dessa transformação. Não adianta você viver uma igreja pela metade, sem fazer amizade, sem se envolver, sem se integrar, sem chorar junto, sem colocar a mão no bolso se for necessário. Isso é viver uma igreja pela metade. E eles saem da prisão e voltam para os seus. E o ponto 4, meus irmãos, é o ponto mais maravilhoso de todos. Nós lemos um único versículo que diz, tendo eles orado, tremeram o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas a minha pergunta é, vocês sabem como eu sou? Como eu gosto de examinar a Bíblia, como eu gosto de imaginar essa história. A minha pergunta foi básica, mas que oração foi essa? Senhor, eu quero orar desse jeito. Senhor, eu quero que a terra trema, eu quero que Botafogo trema. Eu quero ler a oração deles com vocês. Atos, capítulo 4. A partir do versículo 24 até o versículo 30. Nós vamos ler essa oração. Atos, capítulo 4. 24. Ao ouvirem isso, ouviram o quê? Tudo o que Pedro tinha contado para eles. Levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com todos os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Essa foi a oração que eles fizeram. Olha a oração que eles fizeram. A primeira parte da oração é falar, Senhor, tudo isso está acontecendo pelo teu nome. E a segunda parte da oração é a oração que eu não tenho certeza se eu faria. É oração de maluco, oração de kamikaze, oração de terrorista espiritual. É você olhar dois caras que acabaram de sair da prisão, porque pregaram o Evangelho de Jesus, esses caras entram na tua casa, esses caras contam o que aconteceu, olha, nós fomos presos, porque nós pregamos o Evangelho de Jesus, e no meio da tua oração, unanimemente, foi o que diz a Bíblia, todos falaram o seguinte, porque cá para nós, se eu ouço uma história dessa, chega alguém aqui, não, eu fui preso, talvez a nossa oração seja, Senhor, dá estratégia, Senhor, protege a gente, Senhor, faz a gente ficar escondidinho aqui, livra a gente da prisão, não é isso que a gente orar? Senhor, cuida da gente, mas a oração dos caras foi oração de louco, a oração dos caras foi, Senhor, dá mais ousadia, olha meus irmãos, agora pois Senhor, olha as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles ouviram que 2 pessoas foram presas porque falavam da palavra. E eles oram, Senhor, dá ainda mais ousadia para que a gente fale da tua palavra. Que oração de maluco. É mais ou menos assim, Senhor, leva a gente para a prisão também. Senhor, se necessário for, não tem problema. Enquanto estendes a tua mão, Senhor, para curar
para que se façam sinais e prodígios pelo seu nome. Sinais e prodígios não têm sido feitos em nome de Jesus, porque pessoas têm estendido a sua mão para a honra e glória do próprio nome delas. Mas como uma igreja, como diz a palavra, com uma só voz, com um só coração, entende que toda honra e toda glória vai para Ele, e começa a entender que não importa o que acontecer, nós seremos ousados para pregar o Evangelho de Jesus. Essa igreja começa a falar: Senhor, estende a sua mão. Meus irmãos, milagres acontecem. E aí não tem como ser diferente. Eu fico imaginando Deus, eu fico imaginando os anjos lá no céu, olhando essa história toda. Ai, os caras entenderam, graças a Deus. Treina nesse lugar aí, Deus. Treina aí, por favor, para eles verem que eu estou com eles. E aí, tendo eles orado, meus irmãos, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E fizeram o quê? Se esconderam, cada um em suas casas. Não é isso? Não. E anunciavam com intrepidez a palavra do Senhor. Meus irmãos, que oração de maluco. Aí sim você vive uma consequência, não tem como. Você vai para a academia, pode demorar, segundo meu filho, né? Vai demorar, papai. Mas você começa a crescer. Você vai para os seus começam a se juntar. E você começa a orar. E as batalhas espirituais vêm, porque elas vêm. Está no contrato. E diante dessas batalhas você levanta a sua voz e fala: Senhor, dá-nos ousadia para pregar o Teu Evangelho, para viver a Tua palavra, para viver o Teu nome, para falar do Teu amor. Não tem como, meus irmãos, o lugar que a gente está treme. Não tem como não tremer. Você quer que a igreja de Botafogo, que esse solo trema no fim das orações, e que milagres e prodígios e sinais sejam feitos nesse lugar? Priorize as coisas certas. Seja testemunha. Valorize a sua família de fé, que se chama Igreja Metodista em Botafogo. E ore de maneira que Deus seja colocado à frente. E independente das circunstâncias que você esteja vivendo, que eu esteja vivendo, ainda que a figueira não floresça, não deixarei de expressar a minha gratidão. Meus irmãos, aí a terra treme. Botafogo treme, o Rio treme, o estado do Rio treme, o Brasil treme. Eu realmente creio nisso, queridos. Realmente creio nisso. Isso não é utópico, isso não é algo muito distante, isso é algo que, se nós como igreja entendermos e vivermos, nós vamos ver acontecer. Prioridades certas. Testemunhas, homens e mulheres, aonde nós estivermos, valorizando a nossa família de fé, louvando a Deus pelo que Ele tem dado e feito a nós aqui na igreja de Botafogo. Não porque essa igreja é mais importante do que outra, não porque essa denominação é melhor do que outra, longe disso, mas porque Deus está aqui abençoando essa família, e orando, dizendo: Senhor, dá-nos a Tua, porque nossa oração é: Senhor, dá-nos um emprego novo, um carro novo, uma casa nova, uma namorada nova, um esposo novo. É bom orar assim, não tem problema. Senhor, dá-nos ousadia para pregar a Tua palavra e para ver dos Teus milagres acontecendo. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala ao coração da Tua igreja, Pai. Senhor, nós não queremos viver a consequência sem a causa. E a causa tem um nome, e esse nome é Jesus. Tu és o dono dessa igreja, Tu és aquele digno de toda honra e toda glória. Deus dá-nos a prioridade certa. Deus faz o Senhor entender que nós fomos chamados não para construir um templo, mas para sermos testemunhas do Teu Evangelho, do Teu amor, daquilo que temos visto e ouvido. Senhor, ajuda-nos a valorizar a nossa família de fé, a nossa igreja, a nossa tão amada igreja aqui nesse bairro. Senhor, ajuda-nos a entender que a nossa oração será acima do que você pode nos dar. E é tão bom receber, nós queremos receber bens materiais, mas acima disso, Senhor, vem, Senhor, concede a nós, que pregamos com ousadia a Tua palavra, o Teu Evangelho, a Tua visão, o Teu reino, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus.
em nome de Jesus. Amém.